Olá, Indaiatuba, olá, região. Estamos todos aqui sintonizados e atuando, trabalhando, nos encontrando pelo canal 26 UHF. Obrigado pelo carinho da audiência. Papo Livre está no ar aqui pela TV Indaiá. E eu trago aqui Gustavo Nóbrega, superintendente da Fundação Promemória, que vai falar conosco hoje sobre a museu, como é que é? Primavera nos museus, ou no museu. Conta pra gente, Gustavo, obrigado pela participação. Conta pra gente sobre esse projeto. Esse é um projeto, na verdade, do IBRAM, né, do Instituto Brasileiro de Museus, no qual todos os museus brasileiros eles se adequam a uma atividade que começa nessa semana, né, e pela primeira vez a Fundação Promemória está se adequando a isso e trazendo uma série de atividades aí para a comunidade, atividades gratuitas, né, para que se possa levar um pouco para a sociedade indaiatubana a importância dos museus, da memória, da história de Indaiatuba. O que nós temos aqui em relação a museu? O que a gente tem para mostrar? Então, na programação, né, dessa atividade, a gente vai abrir a programação, as atividades com a palestra do professor Paulo Garcês, que ele é diretor do Museu Paulista. Ele vai vir dar uma palestra aqui sábado, às 14 horas, aberta ao público. É 20, 24, é isso? Isso, começa sábado agora, dia 20. Né? Então, sábado agora começa com a palestra do professor Paulo. Ele vai falar sobre a questão das identidades, né, na construção do museu, a importância, né, do museu ele ter uma identificação com a cidade. Né? Então, as pessoas que vão visitar os museus, elas querem se identificar com aquela história. Elas querem ir lá para entender um pouco da sua história. Né? Então, o que houve há muito tempo é que os museus eles eram feitos de uma forma que era aquém da população. Então, a população não se sentia acolhida, inserida. Né? Então, a população ele vai falar sobre a importância de um museu e como nós estamos retomando, né, o nosso museu, depois da reforma do Casarão Pau Preto, a gente está fazendo um plano museológico baseado nessa filosofia. Ele vai falar sobre isso. O Promemória está, pelo que eu soube, ele está sendo, vai ajudar a prefeitura ou a Bauru, é isso? Fazer um arquivo público lá? Na verdade, o nosso arquivo está andando muito bem, né, no que se refere à esfera estadual. E o Arquivo do Estado, né, tem uma parceria com a gente e está indicando as cidades que precisam criar os arquivos, agora é uma lei federal, por causa da lei de livre acesso, está indicando a nossa cidade, o nosso arquivo como referência para que os outros municípios venham visitar para fazer como a gente faz aqui. Então, isso é um motivo de orgulho, eu acho, para a cidade, para a Fundação Promemória, né, para a administração pública, né, que a gente tem, acho que, um dos melhores arquivos do interior do estado de São Paulo, ao ponto do Arquivo do Estado, né, que é a referência aí no Brasil, indicar a gente como modelo. Esse trabalho que vocês fazem lá de arquivo, todo arquivo, todo material gerado pela prefeitura, pela Câmara? Como é que é isso? Todo material gerado pela administração pública, né, e também pela comunidade. Né? Então, nós temos, além da documentação da administração pública, nós temos fundos privados, ou seja, famílias, pessoas, né, que entregam, né, doam os seus acervos, né, familiares para que a gente possa cuidar. Então, daí a gente faz o que a gente chama de fundos. Né? São fundos, que é uma série de documentações dessas famílias. Então, nós temos uns 150 fundos privados, né? E também somos responsáveis pela toda a documentação da administração pública. Então, assim, além de ter esse caráter, né, para ajudar a administração pública, o arquivo também tem um caráter histórico, de pesquisa e um caráter de guarda, né, da memória da cidade, da sociedade. Você é formado pela Unicamp? Eu sou graduado, mestre e doutor pela Unesp. Pela Unesp. De Assis. E a gente está com um convênio com a Unicamp, né, agora. Então, a Fundação Promemória fez um convênio com a Unicamp, nós estamos trazendo alguns cursos, oficinas, né, que a gente chama de oficinas do patrimônio, que são oficinas voltadas para a questão patrimonial, né, para falar da importância de preservar o patrimônio como um todo. Né, quando a gente fala em patrimônio, não é só a questão edificada, mas tem o patrimônio ambiental, né, o patrimônio cultural, o patrimônio imaterial, né, que são as práticas culturais. Então, a gente está trazendo esse grupo para cá, é um grupo de pesquisa da Unicamp, no qual a gente está oferecendo oficinas gratuitas para a população, né, ao longo desse semestre.
Então, esse convênio com a Unicamp ele é muito importante, que talvez até, né, a gente possa, o ano que vem, dar um curso aí de pós-graduação em patrimônio cultural pela Unicamp. Que legal. Então, a gente pode estar bem perto e estar trazendo isso. Qual o instituto que vocês estão atuando lá na Unicamp? É o IFISH. O IFISH. O IFISH, né? O IFISH. E o Departamento de História, né? Então, essas oficinas do patrimônio são coordenadas por mim e pelo professor Marcos Tonhon. O Tonhon, claro. O Tonhon foi, inclusive, o que veio fazer o restauro do casarão. Sim. Conheço o Tonhon. Ele designou na época, quando nós fomos fazer aquele muro do edifício casarão que caiu, ele indicou um aluno dele que era mestre lá na Unimep. Unimep. O Eduardo Salmar. Exatamente. Ele também participou, né? Nós, na verdade, a gente acabou... eu acabei me comunicando com eles quando aconteceu toda a questão do casarão, né? Tive cuidado de chamá-los, né? Nós temos um bom contato, eu e o Marcos Eduardo. Eu acho que eles são os grandes especialistas hoje no Brasil. Em arquitetura de barro. De arquitetura de terra, né? E, então, eu acho que a gente está muito bem servido, né? Ele sempre está inserido, ele está muito envolvido com a fundação, ele gosta muito, então, e vê a seriedade, né? A Unicamp não faz convênio com qualquer um. Não faz mesmo. Então, se está fazendo com a gente que está vendo que o nosso trabalho é sério. Legal. Então vamos falar de novo rapidamente aqui a Primavera de Museus. Começa no próximo sábado. Onde vai ser? Vai ser no Bosque do Saber a primeira palestra, né, com o professor Paulo Garcês, que vai falar sobre identidades, né, às 14 horas. Mas ao longo da semana, né, no outro final de semana, nós vamos ter oficinas, né, do pessoal de Mariana, quem acho que a população já conhece bem. Quando o casarão foi reaberto, eles ficaram 15 dias aqui, o pessoal de Mariana fazendo oficinas e com uma exposição. Eles estão voltando para oferecer oficinas de policromia e de pintura, né? O pessoal lá de Minas estão vindo lá de Mariana, o berço da arte barroca. Estão vindo para cá, vão ser oficinas gratuitas, né? E as inscrições vão estar abertas a partir do dia 23 e terão que ser feitas de forma presencial lá no casarão, né? Além disso, vamos ter outras atividades, vamos ter uma audiência pública também comigo, com a diretora do museu, né? Na qual eu chamo a população para vir discutir o nosso plano museológico, né? Porque a gente quer que a comunidade participe disso também. A gente quer envolver a comunidade nessa criação do museu que é para eles. Então, se eles não estiverem participando, não tem por que a gente fazer um museu. O museu é para a comunidade, então eles têm que participar também da criação desse museu. Maravilha. Gustavo, obrigado pela participação. Eu aguardo você aqui uma próxima oportunidade para a gente falar mais sobre as atividades do Promemória e agora do Casarão. Muito obrigado, eu que agradeço o convite. Tá certo, então. Você de casa não sai daí, eu volto já já. Daqui a pouquinho tem mais um convidado aqui no Papo Livre. De volta com o nosso Papo Livre de hoje. Comigo aqui agora a Vânia Pita de Melo Barreto, ela que é uma figura queridíssima. Nós já estivemos juntos em vários empreendimentos, inclusive o Brazilian Country Night, um dos primeiros. A Vânia foi responsável por 24 anos dessa festa aqui, que ajudava as entidades assistenciais. E ela está atuando firme na área de intercâmbio, Vânia. Conta pra gente um pouquinho disso. Isso. Então, eu sou fruto de um intercâmbio 48 anos atrás, cá entre nós, hein? Não pode espalhar isso. Enfim, eu acho que o intercâmbio ajuda muito as pessoas a se desenvolverem profissionalmente, particularmente, socialmente, de todas as formas. Então, naquela época, a forma de poder trabalhar com essa área era fazer letras. Então, eu fiz letras no Mackenzie e, quando cheguei em Indaiatuba, adquiri as escolas FISC, que já existia aqui. Então, a escola FISC hoje tem 38 anos em Indaiatuba, 28 comigo. Aí criamos a segunda unidade na SECAP, que já tem 22 anos, hoje temos mais uma unidade dentro do Renovação. Agora, quem trabalha com idiomas, certamente sente que o jovem que procura aprender uma língua, ele, lógico que tem o sonho depois de ir para fora e praticar, né? Então,
Com isso, eu acabei abrindo a agência de turismo, né, para trabalhar legalizado. Há já 15 anos a gente tem a Synergy Turismo e também fui fazer o curso de guia internacional, porque eu também acompanho grupos todo julho. Agora, deixa eu perguntar para você, não é só jovem que procura intercâmbio, como é que é isso? Não. Aqui no Brasil, nós tínhamos essa ideia de que intercâmbio era coisa para jovens. No exterior, a gente já sentia que a terceira idade era uma fatia do mercado que procurava muito esse tipo de curso. Isso já está mudando. Agora, aqui no Brasil também, o pessoal mais velho também está buscando. Primeiro, ou o pessoal busca por um aperfeiçoamento profissional para adquirir maior fluência na língua, ou às vezes até cursos específicos para business, para advocacia, para outras coisas. Ou então para lazer, na terceira idade, aquela faixa que a pessoa já tem uma certa disponibilidade de tempo e financeira, aí ela vai para, no fundo, desfrutar, conhecer pessoas, e é uma desculpa para ficar, de repente, um mês num lugar só. Né? Legal. Como é que funciona? Por exemplo, quem quiser fazer negócios e quer fazer uma imersão numa língua, ele consegue fazer isso hoje? Consegue e está cada vez mais fácil. Existem cursos no mundo inteiro, você pode procurar o país de acordo com a língua que você está querendo aperfeiçoar, né? Vamos dizer, italiano na Itália. Você pode acoplar a língua também a uma especialização, de repente em artes ou culinária, né? Ou, de repente, na parte mais assim do business mesmo, né? Diretamente ligado àquela área que você trabalha. Por exemplo, vamos imaginar que a pessoa quer trabalhar na área de marketing, por exemplo, mas ela não domina bem, ela tem que fazer um curso de inglês antes. Como é que funciona isso? O ideal é que você vá com uma base do inglês, né? Ou um intermediário, porque se você vai para lazer, tudo bem, mas se você se vira. Mas se você vai para, de repente, buscar maiores conhecimentos, se você tiver já uma base, isso vai te ajudar, mesmo a se relacionar nos primeiros momentos, porque aí, um dos ganhos muito grandes, sabe, Jair, é o network. Sim. A amizade que você faz com pessoas do resto do mundo. Eu digo sempre, se todos tivessem a oportunidade de participar de um programa de intercâmbio numa escola de idiomas, convivendo com jovens de outras nacionalidades, nós não teríamos guerra. Eu acho que é uma observação bastante interessante. Fala para mim uma coisa, vamos falar agora um pouquinho do Brazilian Culture Night, que foi um marco aqui, né, na cidade. Você começou, na época não existia a FEAI, né? Não existia. Então, quando eu comecei com as escolas físicas, na realidade, eu nem esperava, quando eu mudei para Indaiatuba, por causa do meu marido, acompanhando o meu marido, né? Eu nem imaginava, eu fui colocar minhas filhas na escola e, de repente, o seu Gentil, na época, acabou me oferecendo se eu não queria ficar com as escolas. E aquilo foi um desafio para mim. Como professora de inglês, eu achei bacana. Agora, com essa minha vivência que eu tinha nos Estados Unidos, eu tinha dentro de mim o country, o Halloween, as festividades americanas. Então, quando eu comecei com a escola, eu falei, não, vamos também, além de ensinar a língua, ensinar aspectos culturais, né? Sim. Mas com caráter beneficente, isso faz parte da minha formação. Então, vamos fazer uma festa country junto com o caipira brasileiro. Aí surgiu o Brazilian Country Night em prol das entidades. Naquela época, eram poucas as entidades, eram umas 8, 9. Então, a gente unia todas elas e a festa até ajudava bastante cada uma delas, né? Uhum. Mas com o passar dos anos, o número de entidades aumentou. Aí surgiu a FEAI, que justamente congrega as entidades foram fazendo suas próprias festas, enfim, eu acho que foi muito bom enquanto durou esses 24 anos. Quando nós íamos fazer a 25ª edição, foi aquele ano que teve aquele fogo lá em Santa Maria e que, na época, a Viber ficou por um tempo interditada. Então, nós não pudemos fazer a festa e eu acho que foi o momento certo daí eu não retomar. Né? Porque as entidades já têm suas próprias festas, existem já muitas festas desse gênero. E o Halloween, que você lembra também? Sim, claro. Que nós começamos a fazer aqui também, chegamos a fazer gincanas enormes, você lembra? Envolvendo todas as escolas da cidade. E ele tinha o lema, Let's share, not scare. Vamos doar e não assustar. Então, as crianças, em vez de pedir gêneros para si mesmas, as guloseimas, elas pediam gêneros para doar para as entidades, ou de alimento, ou de higiene. E fizemos muitos anos o Halloween, que também marcou, e hoje existem muitas festas. Então, tudo tem seu tempo, tudo né? Tem seu tempo, é verdade. Mas foram festas, foram
foram eventos marcantes na cidade, né? Que movimentavam realmente a cidade num período muito legal. Também tive a oportunidade de apresentar. Eu acho que eu guardo uma fotografia de um Halloween que eu apresentei, foi muito bacana. Foi sim. Agora, como é que está? Você deu aos 15 anos, né, você começou com a agência, você deu essa migrada para a área do turismo. Como é que você avalia esse mercado, tanto para mandar como para receber? Eu acho que é um mercado que está crescendo cada vez mais. A gente trabalha muito com os sonhos das pessoas. Eu acho que quando a pessoa começa a pensar em fazer um idioma, ela já está pensando em sair do mundinho dela e ir para fora, né? Não só viajando, como lendo, assistindo filmes, tudo isso abre os horizontes dela. Então, paralelamente à agência, à escola, eu tenho uma agência porque quem procura um idioma, ele quer ir para fora. E esse mercado está cada vez mais aumentando. Pelas facilidades, tudo está bem mais em conta hoje, verdade. muito mais fácil, né? Também existe uma gama de ofertas muito maior lá fora, de escolas, de oportunidades. Então, é um mercado em franca expansão, né? Hoje o mundo está pequeno, né? Tá pequeno, todo mundo... é uma ervilha. Não é, tá uma ervilha. Hoje, falar em viajar, não tem uma família que não tem alguém morando fora. É verdade ou não é? Claro. Não tem alguém que está viajando ou chegando. Então, realmente, o turismo, e o turismo cultural, no caso, educacional, está crescendo. Então, eu acredito que é uma tendência e abrir a cabeça para que os mais velhos, né, os profissionais possam ir também. Porque se você imaginar que lá fora, num dia, você tem o que você tem em 2 meses aqui. Lá você tem o quê? 16 horas de inglês por dia, né? O dia tem 24 horas, vamos dizer, você dorme 8, você vai falar inglês. Eu estou falando inglês ou outra língua. Desde a hora que você acorda, independente se você vai para o curso, mas você fala com os amigos que você faz, tal, tal, tal. Aqui no Brasil, um curso normalmente tem 2 horas por semana. Então, em termos de horas, é uma imersão muito grande. Então, dá aquele avanço, exatamente. Você estava falando de uma coisa interessante. Eu estive em Paris semana passada, estava na Torre Eiffel, eu estava comentando com as meninas aqui, todo mundo rindo. Eu fui mexer na prateleira lá, fiz uma giovanice ali, uma lambança. E aí eu ouço uma voz em português bem claro, né? Não tem problema. Eu olhei assim, a minha mulher estava comigo e falou para a moça, nossa, você é brasileira? Ela falou, não, eu sou francesa, mas eu fiz intercâmbio com a minha universidade e estive no Brasil. Eu falei, você não vai dizer para mim que você fez intercâmbio na Unicamp, né? Ela falou, não, eu fiz pela USP, mas eu conheço a Unicamp e conheço Campinas. O meu namorado é de Indaiatuba. Falei, você não quer que eu volte? Quer dizer... E a menina realmente tinha uma fluência muito grande no português. E fala em voltar, vir morar no Brasil. E olha só a observação que ela fez. Indaiatuba é muito caro, isso porque ela mora em Paris. Indaiatuba é muito caro. Mas olha, eu achei interessante isso. Ela está vindo morar para o Brasil, gosta do país, se identificou com o país. E a gente percebe que essa coisa... muito louco, você está andando ali, você está ouvindo francês, você está ouvindo árabe, você está ouvindo inglês, dali a pouco você está ouvindo português. É muito, muito maluco isso. Japonês. Muito maluco. E às vezes as pessoas falam assim, fulano teve sorte. Eu até estava contando para ela da minha filha, a mais velha, a Marina. Ela fez intercâmbio, depois disso ela foi fazer MBA nos Estados Unidos com foco em marketing de entretenimento. Aí ela foi trabalhar na Warner, na Disney. Hoje ela é diretora da Disney Channel. Aí teve sorte? Não. Foi toda uma preparação, uma carreira que começa, às vezes, com um intercâmbio, abrindo os seus horizontes, não é? E essa troca, né? Então, eu acho que isso é muito... Eu acredito nisso, não só pela vivência dos meus filhos, dos meus alunos. O que eu recebo de ex-aluno vindo me contar... Essa semana, um ex-aluno que depois deu aula conosco veio me contar que está na Irlanda trabalhando. Isso é tão gratificante, cada um vir contar o sucesso que conseguiu graças ou ao idioma, ou ao intercâmbio, às viagens. Então, isso é o que mais me deixa realizada. A minha filha mais velha também, que passou pela sua escola, ela fez um intercâmbio no Canadá e hoje está na Bosch e virou mexeu, ligam para ela procurando, oferecendo trabalho para ela. Falou, por que não liga oferecendo trabalho? Não. Então, ela falou, pai, todo dia tem alguém ligando para mim oferecendo um trabalho na área de comércio exterior, que ela acabou enveredando para essa área. Ela falou, todo dia tem pelo menos uma ligação, e às vezes não consegue falar com ela, ligam para mim, né, que é o telefone de contato, ou para a mãe.
pedindo para ele entrar em contato, que tem uma oportunidade, não sei o quê, não sei o quê. Eu falei, gente, olha como é que é isso, né? Tem uma frase que eu gosto muito. Sucesso é quando a oportunidade encontra a preparação. Você está preparado, então você enxerga a oportunidade, né? Então, por isso você tem que começar lá atrás. Começa o idioma, aí quando surge a oportunidade, você enxerga, porque você está preparado para ela. Né? Então, é esse o caminho hoje. Hoje não dá para você viver sem falar, no mínimo, mais um idioma. Né? E uma vivência no exterior, eu acho que hoje faz parte dos currículos também, né? Porque o mundo está globalizado, você vai precisar ter contato com pessoas de outros países, e numa escola de idiomas lá fora, ou mesmo na convivência, você vai conviver com pessoas de todos os países, de todas as culturas, religiões. Então, vai abrir sua cabeça na hora de você ter que fazer uma negociação, você sabe como é aquela cultura, aquela pessoa, fora que abre o canal das amizades, né? Para ir visitar, para receber. Para receber. Exatamente. Não, e assim, uma coisa que eu acho interessante, que eu observei muito isso, é bem interessante. Você vai pegar um avião, por exemplo, para a Europa, você sai daqui 11 horas da noite, você acorda num outro país. Você fala, mas são 12 horas. Você vai dormindo. Você apaga. Deu meia-noite, o avião subiu, você dorme. Dorme, a hora que você abriu os olhos, você já está num outro lugar e já começa... É aquilo que você falou, aquela imersão, já é outro idioma, outra cultura, é outro tudo. Quer dizer, você dorme num lugar, acorda no outro e leva um susto. Fala, gente, como é que é tudo isso? Como é que eu vou administrar isso? E é muito gostoso você estar aberto às coisas novas, né? Essas situações novas, às culturas novas. Né? Nem fale. Agora aqui em Viracopos já estão saindo os voos internacionais, né? Também. Nós estamos um pulinho. Isso porque eu estou falando para a Europa. Se for para aqui, para os Estados Unidos, são 6 horas. Exatamente. É mais rápido ainda, 6, 8 horas. Quer dizer, exatamente. É um dia. Então... É muito legal, o mundo ficou muito pequeno. Muito pequeno. Muito pequeno. E é gostoso a gente vivenciar tudo isso. Agora, a grande diferença, por exemplo, agora eu fiquei em julho com um grupo de alunos na Inglaterra. Aí também fomos para Paris. Então, eu mostrei para eles, veja, e lá onde nós estávamos, tinha pessoas da França, da Alemanha, que era assim, eu tomei um voo de 1 hora, 1h30. Eu falei, vocês estão vendo? Aqui você, de carro ou de avião, anda um pouquinho, você mudou de cultura, de país, de língua, de tudo. Nós estamos lá embaixo, nós estamos longe, né? Ainda São Paulo é mais aqui para o sul. Quer dizer, você anda, você ainda está no Brasil. Então, para você conhecer outra cultura, para nós é muito mais longe, né? Anda, está no Brasil, nada. Faz um mês, eu fui para a região de São José do Rio Preto, e daí nós fomos para uma cidade mais adiante que chama... já vou lembrar o nome dela, mas é uma cidade que fica 200 quilômetros para frente de São José do Rio Preto. Vânia, eu andei 7 horas e não saí do estado de São Paulo. 7 horas eu não saí do estado de São Paulo. Semana retrasada, eu andei, eu estava na França, fui para a Normandia, da Normandia fui para a Bélgica, da Bélgica, aliás, fui para o norte da Normandia lá, atravessei o Canal da Mancha, fui para a Inglaterra, voltei em 1 hora. 1 hora você atravessa, vai para Dover, volta, depois mais 1 hora eu estava na Bélgica. Tá vendo? Quanto você conheceu de coisas diferentes, mudou de tudo. 1 hora eu vou para São Paulo. Eu vou para São Paulo, vou para Sorocaba. Eu não saio da nossa região metropolitana aqui. Você vê. Um outro destino que eu costumo também levar os alunos, que é o Canadá. A população do Canadá, até pouco tempo atrás, era igual a do estado de São Paulo. Agora, imagina, o estado de São Paulo espalhado naquela imensidão. Tá certo que fica mais ao sul, porque o norte é muito frio. Mas seja como for, eles têm muito espaço, né? Por isso que lá é tudo calmo, tudo tranquilo. Eles chegam a fechar o hospital porque não tem gente. Não tem gente. Então, a gente... E é muito louco. E você vai para um país, por exemplo, que nem a Europa, você tropeça na história, né? Isso é uma coisa fabulosa. A gente tropeça na história. Quer dizer, quanto eles já existem? Em 1500, quando nós fomos descobertos, lá nós fomos, por exemplo, para Oxford, uma cidade que já tinha universidade, já estava estudando e nós não estávamos nem ainda descobertos. O meu cunhado fez um pós-doc lá em Oxford, ele falou assim, Jairzão, nada com menos de 100 anos é tempo para mim. Ele ia num pub lá que foi inaugurado em 1300 e qualquer coisa. Lá em Bruges, que eu estive na Bélgica, o hotel que eu fiquei foi construído em 1632. O Brasil tinha 132 anos. Isso assusta, né? Assusta. Nós somos bebês. Então você fala, meu Deus, como é que pode um negócio desse? É muita história, é muita informação. Muita informação. Você encosta num lugar assim, você olha, tem uma história aquela casa, tem uma história aquele estabelecimento.
Então, é deslumbrante, realmente é deslumbrante. Exato. Então, eu acho que nós que trabalhamos com educação, é esse o caminho, né, para o Brasil. Nós somos jovens, vamos dar essa desculpa que nós estamos atrás porque nós somos ainda jovens. Bebês, né? Tá certo que perdemos um pouco de tempo, mas podemos recuperar. Os jovens estão aí com essas oportunidades. Eu vejo esse programa também, Ciências Sem Fronteiras, que as universidades estão tendo. Quantos jovens estão indo? Eu encontrei lá fora muitos jovens que estavam indo por este programa e eles fazem, lá nos Estados Unidos, fazem curso de inglês, depois fazem uma especialização na área deles. Então, existem muitas oportunidades. Eu tenho uma sobrinha torta aí, que é enteada do meu irmão. Ela estava fazendo enfermagem, né, no Rio Grande do Sul, ingressou no Ciências Sem Fronteiras. Faz 2 anos ela está lá em Pequim, falando fluentemente mandarim e estudando medicina chinesa pelo Ciências Sem Fronteira. Que bacana, que é né? uma coisa que você fala, gente, está adorando, está realizada. Exato. Então, tem muitas oportunidades, você tem que ir atrás. É aí que eu acho que entra a diferença, que fala, fulano teve sorte. Não, ele foi atrás, começa a sonhar, planeja a sua vida. Pode não dar para você ir hoje, mas daqui um ano, 2 anos, 3 anos, você tem a vida pela frente, coloque metas, né? Uhum. E realmente a educação, a cultura é o caminho para o Brasil progredir e ser uma nação de primeiro mundo, se Deus quiser. Eu acho que é uma questão de tempo. Eu falei já em programas anteriores, o Winston Churchill dizia que a democracia é uma droga, mas é o melhor sistema de governo que existe. Por quê? Porque permite a gente amadurecer, ver todas essas porcarias que estão aí e procurar melhorar, né? Então, e você tem a liberdade de procurar melhorar, só que isso demanda tempo, lamentavelmente, não é da noite para o dia, né? E, como você disse, nós somos um país muito jovem. Então, quando nós temos aí uma Europa com zilhões de anos, depois que você passa por uma igreja que começou a ser construída em 708 e terminou em 1100 e pouco, você fala, gente do céu, é muita coisa. Assusta. Assusta. Dover foi invadida pelos romanos em 75 a.C. Você fala, meu Deus, eu estou aqui. Então, quando você volta para o Brasil, é esse choque realmente. Você fala, gente, nós somos muito novos, nós somos bebês. E não passamos pela guerra, né? Lá a gente vê como eles sofreram com guerra, nós fomos felizes, né? Não tivemos essa tristeza, né? Esse amargor. Né? Então, temos tudo para dar certo. E a gente que lida com os jovens, a gente tem que estimulá-los para acreditar que realmente todos podem chegar lá, depende de cada um, né? É verdade. Vânia, obrigado pela participação, nosso programa está no final. Volte outras vezes para a gente continuar esse papo gostoso. Com certeza, agradeço muito o convite, fico feliz em revê-lo. Eu também, foi um prazer. Já fizemos muita coisa juntas e estou às ordens para o que vocês precisarem. Tá joia, obrigadão, Vânia. Você aí de casa, obrigado pelo carinho da audiência, fico por aqui, a gente se vê no próximo encontro. Fique com Deus, muita paz e até lá. Fui!